para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Embora no texto que nós lemos não apareça uma expressão muito conhecida, que é Deus conosco, nós podemos perceber aqui a presença de Deus com aquele povo. Eu acho que, e acredito que nós devemos ter as nossas experiências de Deus da verdade bíblica. E uma das experiências mais profundas que eu tenho da parte de Deus é justamente com essa expressão: Deus conosco, Deus comigo. E quando a gente olha para esse texto, nós vemos que Deus estava com aquele povo pelo caminho do deserto, e Deus não se apartou do povo em momento algum. Talvez você já tenha tido a experiência de ficar sozinha ou sozinho no meio do nada. É complicado falar ficar sozinho no meio do nada, porque é difícil existir o nada. Mas eu quero que vocês entendam, quando eu falo ficar sozinho no meio do nada, é ficar sozinho em um lugar totalmente desconhecido, onde você não conhece nada. Como você reagiria diante de uma situação como essa? De repente você se vê em um lugar ou em uma situação desconhecida, na qual você não compreende nada, não sabe nem para onde vai, nem para o lado que você deve escolher para caminhar. E aí você se sente então perdido diante daquela realidade que você está vivendo. Como fazer para sair daquela situação? Que direção tomar? Que caminho tomar? Se eu não sei para onde ir, se eu não conheço nada. Essa sensação é uma sensação que, de certa forma, ela é terrível, porque ela produz um pavor no coração de quem passa por essa experiência. Alguém que já passou pela situação de ficar perdido, com certeza sabe o que é ficar perdido. Eu, inclusive, passei por essa experiência, logo, já faz muito tempo, mas ali no caminho da Serra do Itapetí, quando eu cuidava da congregação ali na Serra do Itapetí, era um lugar de área rural, e eu fui num culto de terça-feira, num culto de oração, e eu fui muito bem, tranquilamente. E na volta, tudo escuro, eu errei o caminho. Havia uma bifurcação, de vez de eu tomar o caminho da direita, eu tomei o caminho da esquerda. E de repente, um breu terrível, que eu não conseguia ver nada. E eu olho para um lado, olho para o outro, entro para um lado, entro para o outro, e eu começo a ver que eu me perdi, começa a dar um medo, porque o meu celular perdeu o sinal, não tinha como falar com ali, avisar que eu estava perdido, não tinha como entrar em contato com alguém, e eu comecei a pensar: eu vou ter que encostar o carro e dormir aqui. Mas e aí, o que eu vou pensar? Onde vou saber que eu estou, se eu estou perdido aqui no meio do mato? E aí eu comecei a ficar com medo. E aí eu então comecei a procurar, falei: não, vou procurar essa saída. E encontrei dois rapazes, pela graça de Deus, dali conversando no meio da escuridão. E aí então eu perguntei: olha, eu preciso ir para tal lugar. Ele falou: ó, é só o senhor tomar esse caminho. E aí eu tomei o caminho, peguei o caminho de volta e cheguei em casa. Mas eu confesso que naquele momento bateu o pavor. Que caminho que eu tomo? Que direção que eu sigo? No entanto, irmãos, essa é a realidade de muitas pessoas que estão vivendo. Elas estão perdidas e sozinhas, porque não têm Deus. E uma pessoa que não tem Deus na sua vida, ela não tem direção na sua vida. Muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão com pavor, porque estão sozinhas, diante de uma vida que não é fácil de ser vivida. Não sabem para que lado colocar a sua vida.
porque não tem Deus na sua vida. Esse não era o caso do povo de Israel. Muito pelo contrário, o texto vai nos mostrar que o Senhor estava presente com o povo de Israel. E o sinal da presença de Deus entre o povo de Israel qual era? Era a coluna de fumaça durante o dia, que ia diante do povo, e a coluna de fogo durante a noite, que iluminava o caminho para eles. Então, aquele símbolo da coluna de fumaça e da coluna de fogo era um sinal da presença de Deus entre o povo de Israel. E se nós pararmos para ver, Deus não somente tirou o povo de Israel ali do deserto. Não, Ele não fez somente isso. Do deserto não, do Egito. Deus não tirou somente o povo de Israel do Egito, mas Ele também esteve presente entre os israelitas em todo momento. Deus não nos livrou e depois deixou eles à deriva, para que eles se virassem e pudessem fazer o melhor que eles pudessem fazer sozinhos. Não foi isso que Deus não agiu assim e nem age assim. Deus sabia das dificuldades e dos perigos que aquele povo encontraria na sua caminhada pelo caminho do deserto. E nós sabemos que o caminho de um deserto não é um caminho gostoso, não é um caminho fácil, é um caminho inóspito, que tem suas adversidades. E Deus não deixou aquele povo caminhar por esse caminho sozinho. Deus não quis que eles fossem sozinhos. Quis acompanhar, quis participar de tudo o que aquele povo enfrentaria no caminho do deserto. Pois, por isso que Ele vai então adiante deles. Ele vai guiando aquele povo, vai defendendo, protegendo. É a glória para aquele povo. Ele livra o povo de todo medo que pudesse sobreviver com a sua presença. De igual modo, Deus age com o seu povo, a igreja. A igreja hoje é o povo de Deus. E assim Ele age em nossos dias. Ele não nos deixa só. Deus não abandona a sua igreja. Ele está presente. Ele livra a igreja do mundo das trevas. Ele não nos abandona neste meio em que nós podemos perceber que é cruel e quer nos destruir. Mas Ele está sempre ao nosso lado, dando a sua direção para as nossas vidas. Ele não nos tirou a gente do mundo e falou: pronto, se vire, caminhe com suas próprias pernas. Não é isso que Ele faz. Mas Ele foi, nos resgatou lá para onde nós estávamos, num caminho que conduzia-nos para a destruição, e falou: olha, agora eu vou estar junto com vocês. Cada dia das nossas vidas eu estarei com vocês. E é por isso que a gente pode dizer que a direção de Deus nas nossas vidas vem do fato de Deus estar conosco. Quando Deus está conosco, nós sabemos a direção que a nossa vida deve ter. Mas aí a gente pode parar e pensar assim: como é esta direção de Deus? Como é que Deus nos dirige? Como isso de fato acontece? E aí nós podemos fazer algumas considerações a respeito desta direção que Deus dá a nós. Deus nos direciona. E como então Ele nos direciona? Primeira consideração a ser feita sobre a direção de Deus sobre as nossas vidas pela sua presença é que Deus nos direciona para o melhor caminho. Você já pegou um caminho que pensava que fosse o melhor caminho para você chegar a um lugar e de repente você falou: que encrenca, que caminho complicado é esse? Eu não podia ter pego um caminho mais fácil, um caminho mais tranquilo? E no entanto você pegou o caminho mais difícil, o que dava mais volta. E aí a gente começa a ver que esse caminho muitas vezes traz problemas, perigos, riscos. E foi justamente o que aconteceu ali com o povo de Israel. O texto, no verso 17 e 18, fala de dois tipos de caminhos, se nós pararmos para prestar atenção. Um caminho ruim e um caminho bom. Qual era o caminho ruim? Era o caminho da terra dos filisteus.
Este caminho levaria o povo de Deus, o povo de Israel, desanimar o seu coração, faria com que eles retrocedessem. Por quê? Porque nesse caminho eles enfrentariam guerra. Se nós olharmos, o caminho, geograficamente, aqui é por onde eles vieram. Eles saíram ali do Egito e desceram para depois voltar a subir. E o caminho da terra dos filisteus era um caminho reto, um caminho curtinho. E Deus falou, não vai por esse caminho curtinho, vocês vão fazer esse caminho aqui, ó. Porque era um caminho de guerra. Sabe por que Deus não queria que eles fizessem esse caminho? Porque nesse caminho era o caminho de entrada e saída da terra do Egito. E por ser o caminho de entrada e saída da terra do Egito, era o caminho que estava toda a guarnição do exército dos egípcios. Neste caminho, os soldados estavam guardando este caminho. Agora imagine o povo saindo do Egito, fugindo do Egito, para o caminho onde eles vão encontrar um exército dos inimigos. Esse povo não havia ainda experiência de guerra na vida deles. Era um povo que trabalhava ali no Egito e que nunca teve que guerrear por coisa alguma até então. Qual a experiência de guerra que aquele povo sabia? Será que eles sabiam embanhar uma espada, usar um arco e flecha, usar uma lança, usar um escudo? Eles nem tinham isso como armamento. Talvez eles tivessem uma foice, um martelo, uma enxada, e eles iam lutar e guerrear contra o exército dos egípcios, fortemente armado, a nação mais poderosa do momento. Eles iriam? Eles iriam perder. E perdendo, o que eles iam desejar? Voltar para o Egito. Seu coração ia ficar desanimado. Falar, pô, Deus nos tirou para que a gente morresse aqui. Não precisou muito, eles já falavam isso. Quanto mais se eles tivessem que guerrear logo no primeiro momento. O caminho bom, pelo caminho do deserto. E aí pode parecer meio estranho. O caminho bom ser o caminho do deserto. Um caminho árido, um caminho seco, com todas as dificuldades de que o deserto coloca. Mas esse caminho, embora fosse bom, era um caminho mais longo. Era um caminho que ia demorar muito mais para eles chegarem onde eles deveriam chegar. No entanto, neste caminho não estava a força militar do faraó. O exército egípcio não estava nesse caminho. Mas também tinha outra coisa. Deus queria ensinar algumas lições ao povo de Israel pelo caminho do deserto. Foi no caminho do deserto que aquele povo teve que aprender o que era ser humilde. Foi no caminho do deserto que aquele povo teve que aprender o que é provação na vida. Foi no caminho do deserto que aquele povo precisou aprender o que era obediência. Foi no caminho do deserto que aquele povo precisou aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Foi no caminho do deserto que aquele povo aprendeu o que era a provisão divina. Foi no deserto que havia o maná diário. Foi no deserto que sai a água da rocha. Foi no deserto que eles têm codornizes. Quantas lições eles aprenderam ali, que só poderia ser aprendida naquele caminho. Aparentemente, o caminho da terra dos filisteus era o mais fácil por ser o mais curto. E o caminho do deserto era o mais difícil por ser o mais longo, inóspito, ruim, árido, seco, por causa da rudibilidade do deserto, por causa da própria dificuldade do deserto. Porém, isso não era verdade. Essa não era a verdade. O que nós aprendemos com isso? Que a presença de Deus na vida do crente vai conduzir ele por caminhos que vão aproximar de Deus. Esse é o melhor caminho. O melhor caminho na vida de uma pessoa é o caminho que vai fazer com que essa pessoa se aproxime de Deus. Caminhos que não são de Deus vão nos levar para vivermos uma vida distante do Senhor, uma vida longe da presença de Deus, levam-nos para uma vida no mundo. Parem e prestem atenção. Se eles fossem pelo caminho da terra dos filisteus, eles iam voltar para onde? Para o Egito.
E Deus estava tirando eles da onde? E o Egito sempre é tipo e tipifica o mundo. O Egito é símbolo do mundo. Deus os tinha tirado do mundo e eles voltariam para o mundo se tomassem um caminho errado. E é exatamente isso. Se nós não vivemos na presença de Deus diariamente, se nós não permitirmos que Deus opere sobre as nossas vidas, nos conduzindo por teus caminhos, pelos caminhos deles, nós vamos caminhar por os caminhos que vão nos afastar da presença de Deus. E isso não acontece de uma vez assim. Você vai perceber que nós vamos nos afastando do caminho de Deus lentamente. Quando a gente vai ver, já estamos bem afastados dos caminhos de Deus. Não se engana que você toma os caminhos que não são do Senhor de uma hora para outra, não. O crente vai tomando devagar. O lenhador, para rachar a lenha, ele não dá uma machadada de uma única vez para rachar a lenha. Ele pega a lenha, mete o machado, põe uma cunha de madeira, e nessa cunha de madeira ele bate até que a madeira racha. É mais ou menos assim. É devagar que a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Enquanto o caminho ruim faz com que a pessoa se arrependa de seguir o que Deus tem proposto para a vida dele, o caminho bom sempre vai conduzir o ser humano, o indivíduo, para o melhor. E sabe o que é melhor para o ser humano? São os propósitos de Deus para a sua vida. Esse é o melhor caminho. Um caminho que te conduz para distante do que Deus tem proposto para a tua vida é um caminho ruim. É um caminho que vai te levar à destruição. É um caminho que vai te levar para viver uma vida distante da presença de Deus. Nem sempre o melhor caminho é o caminho mais fácil. Muitas vezes a gente acha que o melhor caminho é o caminho mais fácil. Mas o que determina se um caminho é o melhor caminho ou não, é o fato de que esse é o caminho de Deus para a nossa vida. Seja ele curto ou longo, não interessa. O que interessa é se nós sabemos que esse é o caminho de Deus para as nossas vidas. É isso que nós temos que ter certeza. O quanto vai custar não vai interessar, porque vai ser um caminho bom. Se esse for o caminho de Deus para a tua vida. Porque o caminho de Deus, ao contrário do caminho ruim, o caminho de Deus vai nos conduzir para os propósitos de Deus. Mas o caminho ruim, ele vai fazer com que nós desistamos dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós podemos citar aí Jonas. Ele tomou que caminho? Um caminho bom ou ruim? Fugindo dos propósitos de Deus para a vida dele. Ruim. Tanto foi ruim que o navio que ele estava presente começou a acontecer o quê? A quase naufragar. E aí então ele é lançado ao mar. E aí ele volta para os caminhos de Deus. Deus só estará presente na vida de uma pessoa se esta pessoa estiver nos caminhos de Deus. Não é Deus que tem que estar nos nossos caminhos, mas é nós estarmos nos caminhos de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus esteja em coisas que Ele nunca estará. Muitas vezes nós queremos que Deus esteja em certas situações da vida que Ele nunca estará. Não, mas Ele estará sempre no lugar onde é o lugar dele. E é nós que devemos estar nos caminhos de Deus e não Deus nos nossos caminhos. Existe uma canção antiga, o Caio falou sobre canção antiga. Existe uma canção do culto Glória, e talvez as pessoas que têm mais experiência de vida vão lembrar dessa canção. Ela tem o título de Caminhos e na sua letra ela diz assim: posso pensar nos meus planos, nos dias e anos que enfim tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir, posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. E aí no refrão ele diz assim: há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que se reserva, passo a passo, seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus a aprovação, certamente paz ele terá.
como está a minha vida.